Igreja, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, por Deus, a gente está aqui para junto compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor. E, pastora Vânia, não seria tão de Deus que acabou de acontecer, que hoje nós vamos falar um pouquinho dessa igreja modelo. E a gente fica, quando Deus coloca no coração, a gente fica ali, é isso que o Senhor quer levar para a igreja, e o Senhor confirma dessa forma. Meus irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é: a igreja está preparada para receber o noivo. E é uma pergunta que nós voltamos para toda a igreja. Nós não estamos falando especificamente da IDERP, nós estamos falando da igreja. Nós temos nos preparado realmente para a volta de Cristo. Nós temos nos preparado para o Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele virá e vai ser como um relâmpago. Quando menos esperarmos, o Senhor estará voltando e vai levar a sua igreja. Hoje, nós estamos preparados para essa volta. Estamos preparados para morar com o Pai em uma eternidade de glórias, uma eternidade sem sofrimentos, uma eternidade sem dor. Meus irmãos, antes de trazer essa palavra à igreja, o Senhor falou muito forte ao meu coração. E nós vamos, antes de entrar naquilo que eu quero trazer da igreja primitiva, nós vamos fazer uma breve introdução de que está fundamentado em nós ser igreja. O que me leva a ser igreja? Como eu estou sendo igreja do Senhor? Mas antes de iniciarmos, gostaria que aí mesmo vocês curvassem a cabeça e nós vamos para uma palavra de oração. Senhor Deus, eterno Pai, gratidão, ó Pai, por estarmos aqui sendo mensageiro da Tua palavra. E nesse momento, Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, que o Erivan, ele saia, e que o Espírito Santo do Senhor conduza, Senhor, a Tua palavra ao Teu povo. E que eu não venha falar aquilo, Senhor, que está no meu coração, mas aquilo que o Senhor falou ao meu coração, ó Deus. E que a igreja possa entender, ó Deus, nesta noite, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Se nós estamos realmente preparados, Senhor, para a Tua volta. Ó Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos realmente preparados para a volta do noivo. E nós vamos ler um texto que está em Mateus, no capítulo 16, nos versículos 18 ao 20, que diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado aos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissera ser ele o Cristo. Amém? Meus irmãos, nós vamos ver que nessa palavra, o Senhor, ele está em Cesareia de Filipe, e ali ele faz uma indagação para os seus discípulos, para o povo, o que eles dizem que eu sou. Aí Pedro imediatamente diz: o povo diz que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, é um profeta. E o Senhor vira a Pedro e pergunta: e para você, quem sou eu? Essa é a grande pergunta para nós como igreja hoje. E para você, quem
é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Pedro imediatamente ali, Pedro responde: tu és Cristo, o Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e diz: isso foi te revelado, não pela carne e pelo sangue, mas o Pai te revelou. Meus irmãos, e eu passei em um período da minha vida, eu ia na igreja esporadicamente, de forma muito esporádica, e depois de muito tempo, andando e vagando por este mundo, eu aceitei Jesus. Aqui nesta igreja, aqui eu me encontrei, aqui o Senhor me trouxe. E lá eu tinha que Pedro era o fundamento da igreja. Pedro era a principal pessoa da igreja. Pedro era a pedra fundamental. Até que, começando a minha vida cristã, começamos a estudar um pouquinho a palavra do Senhor e começamos a entender melhor os textos. Tem um amigo que trabalha em uma outra autoescola, eu sou instrutor de trânsito, e a gente sempre fala da palavra do Senhor. Ele ia iniciar agora, o mês que vem, não sei ainda, um curso de grego. E nós falando sobre esse texto, falávamos sobre esse texto, e em que está fundamentada a igreja do Senhor. E aí nós vamos ver que o Senhor diz a Pedro: tu é Jonas, tu é Pedro, filho de Jonas. Mas sobre esta pedra, a pedra é Jesus. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Se nós tivermos vindo à igreja e a nossa motivação for outra, nós estamos totalmente errados. Se a nossa motivação de estar aqui hoje não for o reconhecimento que Jesus veio a essa terra, morreu numa cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, a nossa motivação está errada. Porque a gente conversa com algumas pessoas que estão iniciando, e alguns dizem: estou lá porque meu amigo me convidou. Estou lá porque gosto do grupo de amigos que no final do culto nós vamos sair. Eu estou porque todos da minha célula estão lá e no final a gente procura uma coisa para fazer. Meus irmãos, como a Andressa diz, hoje é o dia dos amigos. E antes dessa palavra eu estou trazendo para vocês, o Senhor falou ao meu coração. E eu tenho que falar para vocês como um amigo, como uma pessoa que ama vocês. Se a motivação de vocês está aqui simplesmente por estar, para depois sair, para fazer os seus prazeres e não ouvir a palavra do Senhor, o Senhor não for o fundamento da sua vida, tome cuidado, porque você está caminhando a passos largos para viver uma vida de eternidade que nenhum de nós queremos para nós. Uma vida de dor e ranger de dentes. Uma vida onde você vai tentar voltar e lembrar que teve a oportunidade de reconhecer Jesus como seu único Salvador. Mas você tinha outras motivações. Você queria caminhar por outros caminhos. Mas para que a gente possa entender um pouquinho melhor aquilo que eu quero trazer nessa introdução. Como eu falei, o amigo está estudando o grego e a gente conversando sobre isso. E a gente conversando e pesquisando. E eu tinha essa dúvida do fundamento. Não que eu tinha a dúvida que o fundamento era Jesus. Mas porque Jesus disse a Pedro? Depois eu entendi. E lá nós conversando, debatendo, eu passando para ele o que eu tinha, ele passando. Aí nós vamos que esse texto
da Bíblia, ele foi escrito em grego. E lá vem a diferença. O nome Pedro escrito em grego é Petro. E Petro significa pequenas pedras ou fragmentos de pedra. E o nome pedra, onde Jesus disse, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo, e o significado é Petra, em grego é Petra, que o significado é rocha inabalável. Então, tem que ser este o fundamento para estarmos aqui. Nós temos que buscar o Senhor de espírito e verdade. Que as outras motivações, elas têm que ficar de lado. Nós temos que renunciar àquilo que a carne quer, mas buscar o que Deus quer para a vida de cada um de nós. Nós temos que ter esse fundamento na palavra do Senhor e reconhecer que Jesus, ele desceu dos céus para pisar nessa terra como um homem e sem pecado nenhum, ter morrido por mim, por você, ter revertido sangue na cruz para que nós hoje pudéssemos estar aqui, porque somos bons? Não, porque o Senhor, ele quer a igreja dele nos céus com ele. E nós vamos ver em que está fundamentada a sua igreja, para a gente ter uma noção maior. Em 1 Coríntios 3,11 diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ninguém pode substituir a pedra fundamental, o alicerce principal. Ele é Jesus, nada pode substituir. Pense nisso, igreja como igreja. O alicerce é Jesus. Em 1 Pedro 2,45 vai dizer, à medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelo homem, mas escolhida por Deus, é preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos uma pedra fundamental, mas o Senhor diz que nós também somos pedras vivas, para que essa palavra seja levada a todos os cantos deste mundo, por onde nós passarmos. Nós fazemos parte dessa igreja do Senhor. Muitas vezes nós estamos parando em diversos lugares. Mas lá você está sendo esse sacerdócio santo, esse sacerdote santo do Senhor, falando a palavra do Senhor. Porque o que a gente vê hoje é a aceitação. Muitas pessoas querem estar em grupos de amigos. Hoje eu vou estar com os poderosos. Hoje eu vou estar só com a elite. Alguns dizem, hoje só vai estar a nata. E nesses lugares, não estou dizendo que você não tem que estar, mas nesses lugares, a palavra do Senhor, o nome Jesus Cristo, ele é a pedra fundamental, ele está sendo lembrada por você onde você passa. Ou você está trocando o nome do Senhor por esse grupo de amigos, por esse lugar. Ou aquilo que te faz bem é melhor do que estar perto do Senhor. Muitos de nós, irmãos, como igreja, nós chegamos aqui nos domingos, nas quintas-feiras, já com o horário certo de sair. Quando passa 2, 3 minutos, você vê um monte de gente olhando no relógio, querendo ir embora. Mas quando nós estamos nos divertindo, fazendo os prazeres da carne, o relógio nem faz parte daquele ambiente. Ali pode continuar até mais tarde. Por isso, meus irmãos, eu quero trazer um texto para que nós possamos juntos refletir o que nós estamos sendo igreja hoje. Como nós estamos sendo igreja hoje. E se nós estamos realmente preparados para receber o noivo.
Porque, meus irmãos, se você estiver em lugares onde a palavra de Deus, ela só diz que você é bom, as pessoas só dizem que você vai ter, que você vai possuir, que você é o melhor, e essa palavra não te confronta como cristão, fuja destes lugares. Porque nós estamos aqui, não porque somos bons, mas porque nós aprendemos que nós temos a necessidade de aproximar de Deus. Se a palavra não te confronta, meu irmão, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Se a palavra não faz você recuar de alguns pecados que você comete todos os dias, tome cuidado com aquilo que você está lendo, com aquilo que estão falando para você. Porque a palavra do Senhor, ela nos confronta todos os dias. A renúncia todos os dias tem que ser feita. Porque o Senhor quer uma igreja que persevera. O Senhor quer uma igreja que busca verdadeiramente a sua face. E nós vamos voltar para aquela pergunta. A igreja está preparada para receber o noivo? Nós vamos ver aqui, próximo passo, igreja primitiva e igreja atual. O texto está em Atos 2, do 42 ao 47. E a palavra do Senhor vai dizer: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes nos templos, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, e nesse momento, gostaria que os irmãos mantivessem as Bíblias abertas, que nós vamos, juntos, falar um pouquinho de cada tópico. Primeiro, a igreja primitiva e a igreja atual. Vou começar falando da igreja primitiva. A palavra diz que eles perseveravam na doutrina. Tinha a visão clara da doutrina. Eram homens que buscavam diariamente a face do Senhor. Como a pastora Vânia diz, a igreja modelo. Eram homens que tinham prazer da busca da palavra do Senhor. Onde ali os discípulos estavam, os apóstolos estavam pregando. Eles estavam buscando ensinamentos. Eles perseveravam na palavra do Senhor. Eles buscavam intensamente a palavra do Senhor. E hoje, como igreja, como nós estamos, meus irmãos, que a igreja, como eu disse no início, Deus falou isso ao meu coração antes de estar aqui falando com a igreja. E Deus, na sua infinita bondade, me deu a oportunidade de passar para vocês também. Como nós temos estudado a Bíblia, como tem sido a sua vida diária de busca do aprendizado da palavra do Senhor. Quanto tempo você tem gasto ali, abrindo a palavra do Senhor e lendo? Quanto tempo de joelho você tem ficado diante do Senhor? Quanto tempo você tem escutado a voz de Deus? Hoje nós somos uma igreja escola.
Aos domingos funciona uma escola de maturidade do Espírito, de curso para treinamentos de líderes, do querigma, para você aprofundar na palavra do Senhor, curso de teologia. Quantos de nós temos buscado conhecimento? Ou nós estamos sendo levados pelo que as pessoas falam conosco? Meus irmãos, nós temos que perseverar, nós temos que buscar, nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Muitos de nós, meus irmãos, não estou dizendo esta igreja, estou dizendo a igreja do Senhor. Muitos de nós estamos buscando púlpitos, estamos buscando oportunidades, mas nós não queremos ler a palavra do Senhor. Nós não queremos conhecer a palavra do Senhor. E quando a oportunidade chega, você vai ter uma oportunidade hoje para levar a palavra do Senhor, você vai ser o mensageiro do Senhor. Muitos, sem abrir a Bíblia mais de uma semana ou mais, corre para a internet para pegar mensagens prontas, para pegar sermões prontos, mas não vai para o joelho, para Deus ali mostrar para você o que Ele quer falar com você e através de você falar para a igreja. Nós estamos fazendo do púlpito um lugar de exibicionismo, onde nós queremos ser vistos pela igreja, onde a igreja vai apontar aquele estava lá na ideia pregando a palavra, aquele é um homem que fala da palavra de Deus lá no púlpito. Não! Menos importa quem está aqui. O mais importante é isso aqui, a palavra do Senhor. Quem está aqui em cima só é um mensageiro. Mas o que tem que penetrar no coração de cada um de nós é a palavra do Senhor. Eles tinham uma visão clara da igreja deles. Eles tinham uma visão clara do que era ser igreja. Eles buscavam, eles perseveravam, eles sabiam qual era o encargo deles como igreja. Eles tinham uma visão da missão deles. Eles tinham uma visão no coração daquilo que Deus queria que eles fizessem como igreja na terra. Nós temos um encargo, igreja. Quantos de nós temos esse encargo no nosso coração? E quando nós sentamos em algum lugar, as pessoas perguntam para você, você faz parte de qual igreja? Ah, hoje eu congrego na IDEP. Qual a visão de vocês como igreja? Infelizmente, muitos de nós não sabemos o nosso encargo. Muitos de nós não sabemos o que nós somos como igreja. Nós não temos a visão clara e nós temos que ter esta visão clara. Nós temos que buscar. Muitas vezes estamos buscando aquilo que só importa para nós mesmos. E esquecemos que nós estamos nessa terra em uma passagem rápida, um estágio rápido, para buscar aquilo que nós mais dependemos, que é do Senhor, que é da palavra de Deus, que é da sua proteção, é da sua segurança, e o mais importante, aquilo que nós buscamos, a vida eterna do lado do Pai. Nós temos perseverado e buscado. Meus irmãos, o próximo. Temor, sinais e maravilhas. A palavra do Senhor vai dizer em Atos 2:43 que os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. E por isso todas as pessoas estavam cheios de temor. Meus irmãos, o temor
pelo santo, o temor por as coisas de Deus, já não é. Nós vemos que muitos já não temem mais as coisas de Deus. Muitos não temem mais o santo. Eu vou trazer para nós essa mensagem agora. O povo via o temor, o povo tinha temor. O povo vivia a palavra. O povo sabia do amor de Deus, mas também sabia da justiça de Deus. O povo temia, porque o povo conhecia que o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é amor. Mas o Senhor também, Ele é justiça. Ele não vai aceitar seus erros só porque você é bonitinho ou é bonzinho. Não, o Senhor é justiça. Eles tinham temor. A igreja primitiva, ela tinha temor. E nós, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos em um culto, em um momento de oração, onde nós estamos ali, nos entregando, de olhos fechados, muitos buscando ali uma cura, muitos buscando uma cura, muitos buscando uma resposta através da oração, mas muitos já não temem mais a palavra do Senhor. A pessoa está ali, buscando com fervor, o outro chega, ei, deixa eu passar aqui, eu quero sentar na cadeira do lado ali. Pessoa louvando, agradecendo, de braços abertos. Mas a minha vontade de sentar é maior. E o irmão tem que parar de estar cantando, de estar louvando, porque eu quero ir. Nós temos que ter temor pelas coisas de Deus. Nós temos que respeitar. Quando nós estamos falando da palavra do Senhor, quantas pessoas estão conversando sobre Netflix, aquela série que está passando? Quantas pessoas estão falando da vida cotidiana ali fora? Quantas pessoas estão pegando o celular e mostrando para o outro o que está acontecendo na festa que foi convidado para ir daqui a pouco? Só está esperando acabar o culto. Não respeitam nem a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu estou falando isso para a igreja de uma forma geral. Não teme mais. Não tem amor mais. E aí a pergunta é, mas hoje a gente não vê mais sinais e maravilhas. Os sinais e maravilhas já não estão mais em nosso meio. A gente não vê. Mas para sinais e maravilhas acontecer, nós temos que ter o temor da palavra do Senhor. Nós temos que buscar a palavra do Senhor. Nós temos que respeitar as coisas de Deus. Nós temos que respeitar os santos. E muitas vezes os sinais acontecem sim em nosso meio. E tem acontecido muitos. Mas a glória não é mais de Deus. A glória agora é nossa. Porque muitos vêm de joelhos pedir oração por uma doença que já não tem mais cura. Muitos vêm de joelhos pedir por uma porta de emprego. Muitos vêm de joelhos pedir por algo que não tem mais jeito. Mas Deus opera maravilhas. E quando opera as maravilhas, esse mesmo joelho que veio pedir pelo emprego, que veio pedir pela cura, ele não é o mesmo. Agora é, eu consegui. O meu currículo é bom. Eu gastei e fui nos melhores hospitais. Mas se o médico falou que não tinha cura, meu irmão, é porque você tem dinheiro, é porque você procurou os melhores lugares, ou porque Deus operou na sua vida. As maravilhas não são mais do Senhor, a glória não é mais dele. Os sinais não vão aparecer. Porque tudo que temos, tudo que fazemos, é tudo a honra e a glória do Senhor Jesus. Tudo dele, tudo para ele. E nós temos que reconhecer. Olha nos pequenos detalhes do seu dia a dia. Olhe nas pequenas coisas do seu dia a dia. Quantas proteções o Senhor tem te dado. Quantos livramentos o Senhor tem te dado.
Quantas maravilhas o Senhor tem feito através daquela oração que você está orando ali por um familiar, por uma pessoa que te pediu na célula. Os sinais estão aí. Nós temos só que dar glória a quem tem glória. E tudo é para Ele, tudo é dele. Vamos para o próximo. A igreja tinha comunhão e cuidado uns com os outros. Nos versículos 44 e 45, a palavra do Senhor diz: todos que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e as outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Esse povo estava unido. Era uma igreja que entendeu o que é ser o corpo de Cristo. É uma igreja que entendeu o que era a comunhão dos irmãos. É uma igreja que entendeu que juntos, como é a nossa frase final, e unidos, o Senhor pelejará por nós. Esse povo entendeu isso. Esse povo tinha essa união. Esse povo tinha essa comunhão. E agora trazendo para nós como igreja, não precisam responder só para a gente refletir. Aqui acontece células na segunda, na terça, na sexta e no sábado. De célula a célula, de uma semana para outra, quantas vezes você tem reunido com seu irmão para orar e falar da palavra do Senhor? Quantas vezes você pegou aquela lista de pedidos de oração do final da célula, das orações individuais? Você anotou aqueles pedidos de oração? Quantas vezes você ligou para esse irmão perguntando: meu irmão, não é falar não, é orar. Orar primeiro e depois perguntar: meu irmão, estou orando por aquele problema seu. Como você está? Quantos têm feito isso durante a semana? Quantos têm ligado para o irmão? Eu sei que hoje a correria do dia a dia está difícil, a gente estar juntos todos os dias. Mas você tem passado uma mensagem para o seu irmão, aquele irmão que você ama, aquele irmão que você gosta, aquele irmão da fé, irmão que está ali com você na célula. Você tem passado uma mensagem para ele. Você tem perguntado, você tem se importado com o seu irmão. Você tem prazer de estar com ele, você tem prazer de estar em comunhão com ele. Essa é a pergunta, meu irmão. E o cuidado uns com os outros. Como igreja do Senhor, eu vou perguntar novamente: a noiva está preparada para a volta do noivo? A igreja do Senhor está preparada para a volta do noivo? Nós estamos vivendo uma época de um individualismo tão grande, que quando nós falamos do corpo de Cristo, nós não estamos falando de uma só pessoa. Nós estamos falando de um ajuntamento de pessoas como igreja, como corpo do Senhor. E sabendo que cada um aqui tem uma importância no corpo. Mas nós temos importado com essa pessoa que está sentada do seu lado. Nós temos nos importado de pelo menos perguntar o nome desse irmão que está junto conosco aqui. Nós temos importado pelo menos de saber o nome, se essa pessoa está inserida em uma célula, se essa pessoa está precisando de cuidados. Esse é o nosso papel como igreja. E o seu vizinho, quando você se arruma todo bonitinho, toda bonitinha, e vem para a igreja, quantas pessoas você tem convidado para vir viver o que você está vivendo, para você viver as maravilhas do Senhor? Quantas pessoas você tem trago para cá? Porque a nossa grande missão, meus irmãos, a nossa grande missão aqui nessa terra,
não é o que nós possuímos, o que nós temos. Não é a nossa conta bancária, não é a nossa casa luxuosa, não é o nosso melhor carro. Porque isso vai ficar. Isso vai ficar aqui. Não estou dizendo que você não tem que ter, você tem que ter sim, viver sempre o melhor dessa terra, que o Senhor quer que os filhos dele vivam o melhor sempre. Mas, e com seu irmão? Você tem vivido essa comunhão? Você tem se preocupado? Ou você é uma represa nesse mundo, que tudo que você colhe é só para você, só para você? O seu irmãozinho que está do lado, que hoje às vezes nem comeu, não fez nenhuma refeição, ou uma. Nós temos que ser uma igreja forte. E para ser essa igreja forte, nós temos que preocupar uns com os outros, meus irmãos. Como a igreja primitiva lá atrás. Nós estamos encerrando, nós vamos para mais um slide. E nós vamos para a conclusão. A igreja primitiva e a igreja atual perseveravam unânimes, reuniam e partiam o pão. O 46. A palavra do Senhor vai dizer todos os dias, unidos. Vocês podem repetir isso comigo? Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão, participavam das refeições com alegria e humildade. O prazer de estar juntos. Eles perseveravam unânimes. Eles formavam o verdadeiro corpo de Cristo. Eles preocupavam um com o outro. E as decisões eram tomadas de forma unânimes. Quando fala do repartir do pão, eu lembro aqui da ceia. Essa igreja fica maravilhosa, fica linda. Tudo cheio. Na hora do repartir do pão, é um momento único, um momento especial, onde todos os meses nós lembramos da promessa do Senhor, nós lembramos da morte dele em cruz, tudo o que ele fez, mas também da promessa que ele voltaria. Mas e no dia a dia, meus irmãos? Como nós temos repartido esse pão, como tem sido a alegria de estar com os irmãos. Essa unanimidade, ela acontece como igreja. E nós vamos por último. A oração e a adoração a Deus. Em Atos 2:47 vai dizer: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor, ao grupo de pessoas, ia acrescentando. Em Atos 1:47, a palavra do Senhor vai dizer: em 1:14, desculpa, 1:14, a palavra do Senhor vai dizer: e eles sempre reuniam todos juntos para orar. A parte A do versículo. A oração e a adoração a Deus. Nós vemos aqui na igreja, nos cultos, e nós temos uma falsa adoração ao Senhor. Que nós achamos que adorar ao Senhor é vir aqui cantar 2, 3 louvores. Saiu daqui, aí lá fora eu posso fazer qualquer coisa. Lá fora, estou livre, já adorei ao Senhor. Não, adoração ao Senhor é sem ponto e sem vírgula. É em tudo que nós fazemos, nós temos que estar adorando ao Senhor. Se você vai fazer um negócio, adore o Senhor, peça ao Senhor, se aquilo vem dele ou não. Adorar o Senhor é você fazer um negócio ali, quando você perceber que aquilo vai te dar lucro, mas não vem de Deus, você sair de perto. Hoje pela manhã, eu falei de uma pessoa aqui. Não citei o nome, mas vou falar dele novamente. Conheço esse menino,
desde quando ele tinha 5, 6 anos de idade. E ele vive uma vida de adoração ao Senhor. Se chegarem aqui para ele agora, e se ele estivesse neste culto aqui agora, e chegassem para ele agora, fulano, tem um negócio para você ali agora. Você vai ganhar fácil, fácil. Vamos colocar lá em cima. 2 milhões de reais agora. Sem sair daqui. Com a ligação. Tenho certeza que a resposta dele seria: porque eu já vi. Já presenciei. Estou num culto. Quando eu terminar meu culto ao Senhor, nós vamos conversar sobre isso. E também tenho certeza que ele ia falar: nada vem tão rápido. Tenho que ver se vem do Senhor para mim ou não. Se for do Senhor para mim, eu vou fazer o negócio depois. E o Senhor vai me dar. E vou dizer uma coisa a vocês. Muitas vezes os negócios dele, muita gente diz: perdeu, acabou, não vai ter mais. E o Senhor só multiplica na vida dele. O Senhor só multiplica. Aquilo que falaram que não ia dar certo, o Senhor triplica, quadruplica e só rende. Porque ele entendeu que ele só é o mordomo do Senhor. E o que Deus coloca na mão dele não fica como represa. Ele é uma pessoa que doa para o reino. Ele é uma pessoa que não mede esforços para ajudar o irmão. Mas nunca pede para que o nome dele seja lembrado ou que tem que tirar uma foto com ele. Porque ele entendeu que isso é ser igreja. Meus irmãos, isso é adoração. Isso é buscar o Senhor em adoração em tudo que faz. Vamos adorar o Senhor em tudo que nós fazemos, meu irmão, sem vírgula, sem ponto. Vamos em tudo, até nas coisas mais simples. Pede direção ao Senhor. Peça ao Senhor que te dê direção. Peça ao Senhor que te mostre o caminho, que te afaste daquilo que vai te afastar dele. Adore o Senhor, adore o Senhor. E você, quanto mais perto do Senhor, mais bênção chegará à sua vida. Mais pessoas vão ver o seu amor. Meus irmãos, e essa igreja primitiva, ela tinha um diferencial. Tinha um padre e escritor no final do século II, início do século III. Ele era padre e escritor. O nome dele é Tertuliano. E o diferencial dessa igreja primitiva não era o púlpito, não eram palavras bonitas, não eram pessoas interessantes, mas todos os dias o Senhor acrescentava os salvos, porque quem estava lá fora via a união daquele povo, via o amor daquele povo e falava: meu Deus, o que acontece com aquele povo? Eu quero estar presente, eu quero estar naquele amor, eu quero me juntar àquele amor. O amor, sem o amor, nada flui. E como igreja, vamos amar uns aos outros. E a conclusão, meus irmãos, é muito simples para a gente encerrar. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, o corpo do Senhor somos todos nós, juntando como igreja, nós formamos o corpo do Senhor. Não somos só um, nós somos muitos. E quando unidos, o que a Andressa disse aqui, um grupo de amigos se uniu e chegaram à lua. E nós como igreja, se nós unirmos em um só pensamento,
a obediência aos nossos líderes, aos nossos pastores, aquilo que o Senhor tem colocado na vida deles e na nossa como visão de igreja, nós unirmos, nós vamos ganhar a nossa cidade, nós vamos ganhar o nosso estado, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Mas nós temos que ser unânimes no que nós fazemos. E todos os membros, sendo muitos, consistiam em um só corpo, assim como também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. A igreja do Senhor, ela é composta por muitas pessoas, porque cada um de nós temos uma função. A igreja do Senhor, ela não é o que eu faço de forma individual, porque eu fora do corpo eu vou morrer. Fora do corpo eu não vou chegar àquilo que eu busco, mas no corpo do Senhor, juntos, cada um fazendo o seu papel, cada um fazendo a sua parte, nós vamos trabalhar, nós vamos como os dedos nas mãos, nós vamos como os pés, nós vamos cada um fazer a sua função. E a igreja vai se tornar uma igreja forte, onde todos nós vamos ser abraçados pelo Senhor. E um dia nós vamos morar com o Pai, porque a promessa do Senhor, Ele foi, mas voltaria. E onde Ele foi, lá Ele fez muitas moradas. E essa morada você não vai precisar brigar por bens, correr atrás de bens, comprar bens, não. Lute para você estar lá, a cada dia renunciando à carne e vivendo Cristo, vivendo como unanimidade, como igreja, porque o seu cantinho já está lá, é promessa do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor também vai dizer que muitos se esfriariam, muitos de nós se esfriariam. O amor de muitos, mas nós como igreja do Senhor, o inferno, ele não vai prevalecer na igreja do Senhor, porque o amor, ele tem que prevalecer, um amor em Cristo, um amor à palavra de Deus, o amor ao irmão, o amor, ele tem que prevalecer. Peço à igreja que fique de pé e aplaude o Senhor em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor.